Olá, meus amados e amadas, o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a você. Hoje, 1º de abril de 2025, terça-feira. Que Deus te encontre em paz, que o Senhor te abençoe. Amém? Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Estamos iniciando hoje o capítulo 9 do livro do profeta Isaías, versículos 1 e 2. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus para quem crê na Bíblia como palavra de Deus, assim como eu creio. Diz assim o texto: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulun e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém? O profeta Isaías, vivendo aí no contexto do reino de Judá, que é o reino do sul, o reino do norte, que é Israel, o reino está dividido, e ele está aqui profetizando em Judá, e traz aqui uma palavra que é graciosa para todos nós. Eu quero aqui aprender junto com você e ser abençoado. Quando nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, nós somos abençoados pela palavra de Deus. Vamos aqui ao versículo 1 do capítulo 9 de Isaías, que começa dizendo assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Se você está acompanhando, você já entendeu que o profeta já profetizou que Judá passaria por uma dificuldade, seria assolada pelas nações, dominada, levada cativo, tudo isso. Mas aqui no capítulo 9, o profeta, ele começa assim, através da revelação de Deus, trazer algo específico sobre o nascimento do Messias. Messias é o ungido de Deus, que é Jesus Cristo. Então aqui o profeta já começa a apontar para uma condição de resgate, porque Deus é assim. Nós pecamos, caímos na miséria e podemos morrer no pecado, e Deus avisa: você está pecando, como ele avisou a Judá, chama para se arrepender, e mesmo assim Judá não se arrependeu, mas o Senhor já mostra o escape, porque Deus é assim, ele quer que você se arrependa, que você largue o pecado e se volte para ele. Era o que ele queria de Judá, porque Judá estava idolatrando, servindo a vários deuses naquele contexto, tá certo? Então o profeta vai dizer: a terra que estava, interessante que a profecia já começa dizendo estava. Então, de acordo com a profecia, já não estaria mais, muito embora ainda estivesse, tá certo? Então, não continuará obscurecida, ou seja, há a promessa de que a situação vai mudar para melhor. E vai dizer assim ainda o texto no versículo 1: Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulun e a terra de Naftali. Olha, Zebulun e Naftali são duas tribos de Israel e são as duas primeiras tribos que foram assim assoladas, levadas pelo rei Tiglat-Pilese, quando ele invadiu lá Israel, quando ele invadiu e levou o pessoal cativo. Foi as duas primeiras tribos a ser invadidas. Então, a profecia começa a se cumprir aí. Isso começou a cumprir-se um pouco mais à frente. O profeta está falando que iria acontecer, e aqui está dizendo que nos primeiros tempos tornou-se desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Então, o rei da Síria veio e levou cativo, então a invasão começou, a profecia está começando a se cumprir e já se cumpriu há bastante tempo, tá certo?
E o texto vai continuar dizendo assim: mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Gentil, na linguagem bíblica, é todo aquele que não é descendente direto do povo judeu, dos israelitas, filho de pai e mãe judeus. Então, esse cabeção aqui que está falando com você, cearense, não tenho descendência de Judá, sou gentil, mas Deus é magnífico, né? Ele aqui, quando faz a profecia, está apontando para a salvação de todas as pessoas, não só de Judá. Isso é gracioso você entender isso. Então o profeta vai dizer, nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão. Ele usa a linguagem contextualizada, Galileia dos gentios, tá certo? Então, essa condição da presença ali, essa ação gloriosa aconteceu quando Jesus veio, nasceu ali na região da Palestina e andou por ali, pelo mar da Galileia, naquelas regiões, pregando, anunciando. Então, a glória de Deus acontece ali quando Jesus chega naquele lugar. Amém? É interessante pensar nisso, compreender, buscar e principalmente crer, porque a palavra é verdadeira. Então, quando Jesus veio à Palestina, nasceu naquele contexto, aí o glorioso caminho do mar foi iluminado pela presença de Cristo. Só os que não creram, que não entenderam e ainda não creem, continuam sem entender, precisa crer. Vamos aqui ao versículo 2, que vai dizer assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. Você sabe que a luz é Cristo. Essa profecia, o profeta está apontando que vai vir um refrigério para o povo, e veio e vem, tanto para Judá, que foi levado cativo, mas aqui ele está se referindo ao nascimento de Cristo. Ele dizia, um povo que andava em trevas viu grande luz. A luz é Cristo, Jesus, você sabe disso. E a presença de Cristo dissipa as trevas do pecado. Amém? Porque Judá estava no pecado. Isso é trevas, é obra do mal. Abandonar Deus, você está dominado pelo pecado, pelo mal, mas a promessa aqui é que o povo que andava em trevas viu grande luz. Então aqui ele já disse que viu, não verá não, porque a profecia, eu vou já dizer uma coisa interessante com relação à profecia, porque ela vai no futuro, mas ele já está determinando hoje, no dia que Deus fala. Amém? E Jesus, quando veio, lá em João, só para fazer uma correlação com a palavra de Deus, porque o Velho Testamento é confirmado pelo Novo. João 8:12 diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém, queridos? É a luz da vida eterna, é Cristo, a luz do mundo que ilumina e conduz para a vida eterna. Essa luz aqui acesa é boa, se faltar energia eu fico no escuro. Mas mesmo no escuro, na condição humana, eu permaneço na luz porque estou em Cristo. É entender essa verdade da revelação de Cristo. Portanto, ele vai dizer, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A luz é Jesus. Amém? É importante lembrar disso, saber disso, crer. O Roberto Carlos tem uma música que ele diz, essa luz eu acho que é Jesus. Se eu disser para você a definição que meu pai dava de eu acho, eu vou escandalizar você. E Jesus não é achismo, ele é a luz do mundo. Amém? E aí o versículo 2 vai continuar dizendo assim: e os que viviam na região da sombra da morte, ou seja, esta expressão define a condição do ser humano sem Cristo, está sobre a sombra da morte. Olha, querido, a morte aqui não é a física. Morte física, todos nós morreremos. A morte aqui é eterna, é espiritual, e é o que acontece quem está separado de Cristo. E a morte espiritual é a segunda morte. Se morrer sem Cristo,
já era. Eu não posso nem dizer perdeu o mané, porque é complicado, né? Mas olha, você já sabe que Jesus é a luz do mundo. Isso é fato. O profeta falou isso lá. Amém? Agora preste atenção ao final do versículo. E os que viviam na região da sombra da morte. Então, essa expressão define a condição daquele que vive sem Jesus. Está sobre a condição de morte eterna, castigo eterno, separação eterna de Deus. A morte física é para todos. Jesus ensinando disse assim: não temam o que pode matar o corpo, mas temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. A sua alma precisa pertencer a Deus para que você tenha a vida eterna. É disso que ele está falando. E o que é interessante, olha, é que... Deixa eu ler aqui um texto para você. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse da segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Depois do 1000 anos, entra a eternidade. Oh, glória! Jesus é lindo. Amém, querido? Então, olha, a morte, os que andam pela sombra da morte, é andar sem Cristo. Judá abandonou Cristo, foi dominado, levado, castigado, e morreram muita gente e ainda continuam morrendo. Mas a morte aqui é espiritual, tá certo? Segunda morte, você pode viver sem Cristo. Você não pode morrer fisicamente sem Cristo, porque aí você está morto eternamente. Que a primeira ressurreição é aqueles que creem em Cristo. A segunda ressurreição é para os que morreram sem crer. Isso é muito rápido, mas é só para você pensar, tá certo? E o versículo 2 do capítulo 9 de Isaías vai terminar dizendo assim: resplandeceu-lhes a luz. Isso é muito gracioso, gente. Olha, Isaías viveu 700 anos aproximadamente, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E olha a linguagem profética de quem recebe de Deus e tem convicção da palavra de Deus. Ele diz: resplandeceu. O verbo está no tempo presente, já resplandeceu. Sabe por quê? É importante você saber isso. Porque quando Deus fala através do profeta, está determinando algo que irá acontecer mesmo no futuro para nós que somos temporais. Deus é atemporal. Na presença de Deus já aconteceu. Porque Deus não vai dizer uma coisa para ficar imaginando se vai dar certo, não. Então, por isso que o profeta, entendendo pela revelação de Deus, ele diz: resplandeceu. Olha, 700 anos antes de Jesus nascer, disse: olha, a luz resplandeceu. Deus está dizendo. E 700 anos depois isso é confirmado. A profecia é cumprida. Portanto, resplandeceu, porque quando Deus fala e através do profeta, determinando, já está dito e feito e garantido. Não é igual o Lula, não, que é ladrão, mentiroso, comunista, ele mesmo diz que é, e socialista marxista, que está afundando a nossa nação. Jesus fala antes de fazer, porque no reino dos céus já está cumprido. E para nós vai acontecer futuramente ainda. No caso aqui, a luz já resplandeceu, que foi Cristo. Amém? E eu quero encerrar essa reflexão hoje, de Isaías 9, 1 e 2. Vou ler Mateus 24, 25, que Jesus disse assim, quando veio e me ensinou, quando a luz estava no mundo, e ela continua no mundo através de quem crê, através da palavra, através do Espírito Santo, que quer te abençoar hoje. Mateus 24, 35, Jesus diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui está no futuro, porque vai ocorrer ainda. Amém? Esse céu e terra que você está vendo aí vai passar. A terra que você está vendo aí vai ser renovada por Jesus, novo céu e nova terra. Está lá em Apocalipse. Tá certo? Mas a nossa palavra hoje aqui é para que você possa entender. Quando Deus fala, acontece. Se Ele está te garantindo a vida eterna hoje, é em Cristo que é a luz do mundo. Que você possa ser iluminado pelo Espírito de Deus e você possa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador.
E isso é o bastante. Agora, depois que crê, você vai se comportar como crente, porque não dá para dizer que é crente e viver esculhambado como você é antes de crer, não. Amém? Quem crê, muda de vida. Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa pátria. Olha, se você é paulista e mora em São Paulo, ou na circunvizinhança, ou mesmo que mora longe e tem condição, vá à Avenida Paulista dia 6 de abril. Precisamos mostrar que nós somos brasileiros do bem. Pacificamente, vamos restaurar a nossa democracia que está formada, transformada numa ditadura. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Abençoe a nossa nação e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.